Vamos iniciar então nossa terceira aula sobre tabela periódica. Na primeira aula eu falei, né, da evolução histórica da construção da tabela periódica, mostrei a tabela periódica atual, que tem mais ou menos esse formato aqui. No segundo vídeo eu fui destrinchando um pouquinho, né, falando dos grupos, dos principais grupos e algumas características. E nessa terceira aula nós vamos falar de algumas propriedades, mas olhando a classificação dos elementos em metais, não metais e ou gases nobres, né? Então, nesse terceiro vídeo nós vamos tratar desse assunto, beleza? Acompanha aí. O último slide que eu apresentei para vocês foi esse aqui, ó. Ficou faltando mostrar para vocês as distribuições eletrônicas. Então vamos relembrar aqui, ó. Esses aqui são os elementos do bloco P, que estão no grupo 13, 14, 15, 16 e 17. O que significa dizer que o elemento é do bloco P? Quer dizer que quando você faz a distribuição eletrônica, o último elétron vai estar no subnível P. Se o elemento tiver 3 elétrons no último nível, na última camada, que é a chamada camada de valência, ele vai estar no grupo 13. Sempre o último número aqui, ó, grupo 13. Se ele tiver 4 elétrons na última camada, grupo 14. 5 elétrons na última camada, grupo 15, ou família também, tá? 6 elétrons na última camada, eu estou somando, ó, 2 mais 4, 6. Grupo 16. 7 elétrons na última camada, ele é um halogênio, grupo 17. Então aqui eu fiz, ó, do boro, número atômico 5, ele tem 3 elétrons na última camada. Então ele está aqui, ó, no grupo 13, segundo período, que é esse aqui, ó. Por isso que é camada 2. O primeiro elemento lá do grupo 14 é o carbono, grupo 16, fazendo a distribuição eletrônica aqui, ó, grupo 14, aliás. Fazendo a distribuição eletrônica aqui, ó, grupo tem 4 elétrons na última camada, grupo 4. 14, desculpa. Nitrogênio, número atômico 7, fazendo a distribuição eletrônica, ele tem 5 elétrons na última camada, então ele está no grupo 15, ou família 15. Oxigênio, número atômico 8, fazendo a distribuição eletrônica aqui, ó, dá 6 elétrons na última camada, então ele está no grupo 16, é um calcogênio. E o flúor, fazendo a distribuição eletrônica aqui dos 9 elétrons, estado fundamental, né, o número de prótons é igual ao de elétrons, tem 7 elétrons na última camada, o número atômico dele é 9, então ele está no grupo 17. Então um elemento, para estar no mesmo grupo ou família que outro elemento, eles têm que ter a mesma quantidade de elétrons da última camada, que é a chamada camada de valência. Beleza? Depois voltem, tá? Nesses slides, nessas aulas, leiam os slides com atenção, façam as anotações, que é muita informação, tá? Para um vídeo aí de 10, 11 minutos. Então você tem que parar, raciocinar sobre o que eu estou falando, anotar, para ir ficando mais claro, tá? O grupo 18 é a última coluna lá da tabela periódica. A única exceção para a distribuição eletrônica da camada de valência é o hélio, que vai ter 2 elétrons só, tá? Na última camada, que está aqui. Todos os demais vão ter 8 elétrons na última camada, na camada de valência. Então, se eu pegar o neônio aqui, ó, fazer a distribuição eletrônica dos 10 elétrons, ele tem 2 mais 6, 8 elétrons na última camada. Por isso que ele está no grupo 18. Então, todos esses elementos aqui vão ter 8 elétrons na última camada. A exceção é o hélio, que tem 2, porque o número atômico dele é 2. Mas por que ele está nesse grupo, então? Porque as propriedades químicas do hélio são extremamente semelhantes com as dos demais gases nobres, tá? Então, aqui tem algumas características do gás nobres, né? São quimicamente neutros, não se combinam com outros elementos em condições naturais, porém, em laboratório é possível fazer um gás nobre se ligar a outros elementos, tá? E todos esses elementos são gases a temperatura ambiente. Tranquilo? Metais de transição, que são os lantanídeos e actinídeos, são chamados de transição interna, que são aquelas duas linhas lá da tabela periódica que estão destacadas, tá? A primeira linha são os lantanídeos, a segunda linha são os actinídeos. Aqui estão as características, ó. Como ele é um metal de transição, a última camada
não corresponde ao elétron mais energético, né, que contém o elétron mais energético. Para os lantanídeos, o mais energético vai estar no 4F, aí o F aqui, ó, o valor vai variar de 1 a 14, né? Mas a última camada sempre vai ser S2 para esses aqui. Os actinídeos, a última camada vai ser o último subnível, né? Vai ser o F da camada 5, então é o 5F, e a última camada é a 7S2 para esses elementos aqui, tá? São elementos que não são muito estudados no ensino médio, mas é bom você ter uma noção aí da posição desses elementos. Então aqui nós temos um desenho, né? É uma representação gráfica da tabela atual. Vocês percebem aqui que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 cores, né? O hidrogênio, os que estão de verde aqui, que são chamados metais. Tudo que está de verde aqui são os metais. Uma nomenclatura que não é mais usual, mas tem muita tabela que traz ainda, que são os metalóides ou semimetais, que são esses elementos que estão de cinza aqui. Os não metais ou ametais, que são os elementos em amarelo. E os gases nobres. Então, basicamente, eu tenho essa distribuição de elementos aí. Aqui uma tabela mais atual, tá? Aqui foi tirada lá do site da IUPAC. Só que tem um probleminha aqui, né? O hidrogênio aqui está também pintado de verde, como os metais. Só que o hidrogênio, ele não é um metal, tá? E até aqui, ó, verde, metais. O hidrogênio não é um metal, ele é o hidrogênio, tá? Ele não se parece com metal, nem com não metal e nem com gás nobre, tá? Beleza? Esses que estão de cinza aqui, ó, são elementos desconhecidos ainda quando essa tabela aqui foi publicada, tá? Então vamos ver aqui algumas características. Então a maioria dos elementos na tabela periódica, ó, são metais, 76%, ó, aproximadamente. Os metais, de forma geral, conduzem bem tanto o calor quanto eletricidade, são maleáveis e flexíveis, quer dizer que você consegue fazer uma lâmina de alumínio, de zinco. São dúcteis também, tá? O que quer dizer ser dúctil? Você consegue fazer um fio, tá, de metal. São sólidos à temperatura ambiente, a exceção é o galho e o mercúrio, que são líquidos, são os únicos metais líquidos à temperatura ambiente. Os não metais ou ametais, tá? O termo mais utilizado é ametal, que são os não metais. São os mais abundantes na natureza, não na tabela periódica, é o que está escrito. São os mais abundantes na natureza. No geral, são maus condutores tanto de calor quanto eletricidade. Há exceções, tá? Não são maleáveis nem flexíveis. Aliás, quando estão no estado sólido, são até quebradiços, né? Só lembrar do grafite, que é feito de carbono, ele é bem quebradiço quando está no estado sólido. Além de carbono ser sólido, eu tenho fósforo também, enxofre, selênio e iodo. Líquido, eu tenho só o bromo, e gasoso, nitrogênio, oxigênio, flúor e cloro. Então estado físico em relação à temperatura ambiente. Então, ó, o hidrogênio, ele não é um não metal e nem metal. Tem alguns livros que vocês vão ver colocando o hidrogênio na categoria dos não metais, tá? Mas ele é um grupo à parte, ele não é um não metal. Tanto é que eu coloquei aqui, ó, não se enquadra em nenhum grupo da tabela. É o elemento mais abundante, ó, do universo. Ele se combina, ou seja, se liga, né, tanto com metal, ametal e semimetal. Lembrando que o semimetal é um termo que não está sendo utilizado, tá, hoje em dia. Ou é metal ou não metal. É um gás extremamente inflamável em temperatura ambiente e é normalmente encontrado nas altas camadas da atmosfera ou combinado com outros elementos. Exemplo, H2O, né? Você tem dois hidrogênios ligados ao oxigênio formando a água. Então, ele vai estar mais combinado a outros elementos. E por fim eu tenho os gases nobres, né, formam, né, 6% dos elementos da tabela, é aproximadamente isso aqui, tá? São elementos encontrados na natureza na forma de substâncias simples, não estão combinados, né, com outros elementos, e todos são gases em condições ambientes. Beleza, pessoal? Então vou encerrar essa terceira aula aqui. Mais uma vez vou repetir isso, ó. Parem o vídeo sempre que necessário, façam algumas anotações de forma resumida, tá? Porque é muita informação. E volte o vídeo também sempre que você achar necessário, sempre que você quiser
não estiver entendendo algum conteúdo e busque outras fontes também, tá? Vocês são estudantes, tá? Então vocês têm que estudar. É isso aí, pessoal. Até mais.